estimados professores, queridos amigos e colegas presentes hoje aqui, meu cordial bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Danilo Carvalho, sou docente do curso de Filosofia da Faculdade Católica de Belém. Quero cumprimentar a banca, professor orientador, professor Maritico, doutor Maritico Barros Almeida, e professor avaliador, professor doutor Hélio Franzac. Agradeço muitíssimo a oportunidade em expor este trabalho, esta pesquisa, que tem como título Consequências Éticas do Estado de Natureza de Thomas Hobbes à luz da necropolítica de Achille Mbembe. Como citado anteriormente, o professor que orientou essa pesquisa foi o professor doutor Maritico Barros Almeida. Apresento-vos os dois teóricos que fundamentam esta pesquisa. O primeiro é Thomas Hobbes, um inglês, nascido no ano de 1588, matemático, filósofo, e faleceu aos seus 91 anos em 1679. Depois, apresento-vos Achille Mbembe, um camaronês, nascido em 1957, tem doutorado em História e Ciência Política, é também filósofo e teórico político. Na apresentação deste trabalho, conceito de maneira muito breve os dois conceitos que vão nortear esta pesquisa. O primeiro é Thomas Hobbes com o seu conceito de estado de natureza e a passagem desse estado de natureza com a ligação do soberano com poderes absolutos, que está descrito na sua obra Leviatã, Matéria, forma de um poder eclesiástico e civil, onde ele vai apresentar um estado hipotético de igualdade natural entre os homens, em que viviam um instante evento de violência, de até mesmo de um ser concorrente um do outro. Então, esse é um estado anterior a qualquer estruturação política ou civil. Depois, com Achille Mbembe, ele enriquece essa pesquisa com o conceito de necropolítica na sua obra de mesmo título, onde ele explora como o poder político controla exacerbadamente quem vive e quem morre, levantando questões sobre o exercício contemporâneo da soberania, a desvalorização da vida humana pelas políticas estatais, bem como as condições mortíferas de necropolítica, que não se reduzem apenas à esfera política. Então, ao analisarmos essas duas teorias juntas de forma dialogada, pode-se começar a entender e reavaliar as bases da ética na política. Dentro daquilo que é a problemática, eu trago então os principais conceitos que norteiam de maneira linear essa pesquisa. Então, nós começamos com Thomas Hobbes, aquilo que ele identifica como estado de natureza, uma guerra de todos contra todos, e devido a esse estado iminente de violência, de uma guerra que pode acontecer, ele propõe então a criação de um soberano absoluto que vai então ser um representante político para poder fazer com que a violência seja eliminada e assim garanta a proteção da vida e a segurança dos cidadãos. Isso é política. Ele é pioneiro nesta filosofia política. Depois outros teóricos vão formular teorias semelhantes, mas no que tange aquele pensamento no início da modernidade, ele é o primeiro que vai definir esses conceitos de uma filosofia política. Então ele é muito conhecido pelo contrato social. Ele é o primeiro que é conhecido por esse contrato social. Então, estabelecendo aquilo que é um poder soberano, já na contemporaneidade, nós chegamos com Achille Mbembe fazendo uma crítica aguda sobre esse poder soberano, sobre a soberania, onde ele vai avaliar aquilo que é o controle da vida das pessoas, a necropolítica como formas de poder que gerenciam vidas, determinando quem vive e quem morre. Então, a política, na visão de Achille Mbembe, torna-se agente de morte. Agente de morte, determinando quem vive e quem morre. E, na conclusão, então, dessas duas análises, nós vamos avaliar aquilo que são as consequências que advêm desde o pensamento de Hobbes até chegar na contemporaneidade pelo olhar de Achille Mbembe. Então, a pergunta-problema que norteia o trabalho busca responder é: que consequências éticas advêm do pensamento do estado de natureza de Hobbes à luz da necropolítica de Achille Mbembe? A relevância pessoal, o interesse por essa pesquisa surgiu a partir da disciplina Ética 2, ou Ética Social, ministrada pelo professor Dr. Maritico Barros Almeida, e também a disciplina de Filosofia Moderna, onde nós trabalhamos com Thomas Hobbes, e com o professor Maritico em Ética Social, nós aguçamos vários outros debates sobre a Achille Mbembe,
sentiu esse interesse em poder construir uma pesquisa, né, isso foi tipo, um acordo com o nosso orientador, para então iniciar essa pesquisa. Depois da relevância social, julgo ser extremamente necessária essa pesquisa para os tempos de hoje, porque assim nós temos um conhecimento, uma certa emancipação daquilo que são as dinâmicas políticas da nossa sociedade, e poder, de certa forma, avaliar de maneira positiva ou negativa e observar se elas são influenciadas diretamente pelo pensamento burguesiano ou contestadas pela lente de ATI-BB. Depois da relevância acadêmica, esse trabalho é extremamente relevante para a faculdade da Paulista de Belém, até mesmo um trabalho inédito aqui para a faculdade, uma das primeiras monografias de trabalho sobre Tomás Hobbes, especialmente em diálogo com a ATI-BB, e promoverá novos debates em sala de aula, dentro da disciplina de ética, filosofia política, combinando também com os conhecimentos de até outros teóricos, dos quais eu posso citar Jean-Jacques Rousseau, Maquiavel. Então, essa é a relevância acadêmica, fornecendo novos debates em sala de aula, na área da filosofia. O objetivo geral é analisar as consequências éticas da teoria do estado de natureza de Tomás Hobbes, à luz da necropolítica de ATI-BB. Os objetivos específicos que foram três: o primeiro é apresentar o contexto histórico e filosófico de Tomás Hobbes, como premissas para o entendimento do seu pensamento. O segundo, aprofundar as discussões a respeito da necropolítica na obra de ATI-BB. E, por fim, promover um diálogo entre Hobbes e BB, convergindo suas análises para a constatação de problemáticas na contemporaneidade. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a pesquisa bibliográfica, com base nas obras de Tomás Hobbes a respeito do estado da natureza e de ATI-BB sobre a necropolítica, assim como outras obras complementares, como revistas, artigos e outras monografias. E estamos aqui baseados em Antônio Carlos Gil, na sua obra de 2002, em que ele afirma que há pesquisas que são extremamente fundamentadas, prioritariamente com bases bibliográficas. E ainda nessa metodologia, nós poderemos perceber que o primeiro capítulo e o segundo capítulo têm uma proposta individual. Não preciso do segundo para entender o primeiro e do primeiro para entender o segundo. Cada um tem uma proposta singular que é entendida por si mesmo. E depois, precisaria dos dois capítulos para entender o terceiro. Cada um tem uma proposta didática, analítica, avaliando o histórico até chegar nos seus conceitos e contextualizações práticas daquilo que é a realidade. Então, o primeiro capítulo, intitulado Contexto Histórico e Filosófico do Estado da Natureza, aqui ele é notadamente baseado no pensamento de Tomás Hobbes. Então, no primeiro tópico, nós levantamos aqui que é a sua bibliografia, ele que tem essa filosofia pioneira no início da modernidade, e até porque ele vai em contraposição aos pensamentos medievais, a pensamentos baseados na metafísica, a pensamentos baseados em um cunho religioso. A partir do momento que ele é imerso num contexto histórico, que é o segundo tópico, ele está então diante de uma revolução histórica, que é a Guerra Civil Inglesa. Também ele passou por crises religiosas. Então ele tem como base o momento que ele está vivendo ali no início da modernidade, para poder construir um trabalho que vai sustentar e vai dar base para a criação de um soberano para estabelecer a paz. Então, o contexto de Hobbes é muito singular e muito original, e que a partir de então ele vai poder construir aquilo que é a sua filosofia. Então, daquilo que são as influências que inspiram Hobbes, ali mesmo naquele início da modernidade, a pesquisa destaca três autores, que é o Galileu Galilei, com o seu método resolutivo, compositivo, baseado principalmente na matemática, na geometria, que é decompor as coisas em partes e entendê-las de maneira particular. Depois, ele é influenciado por Francis Bacon, aqui Hobbes foi muito mais contemporâneo, foi secretário particular de Francis Bacon, e teve essa influência do seu método empirista, baseando-se também em experiências e conhecimentos particulares para poder entender leis universais. Então, esse é o pensamento do qual Hobbes se influencia em Descartes. Depois, em Francis Bacon, depois, em Descartes, a quem ele trocou cartas e mensagens, influenciado por ele, ele utiliza também aquilo que é o seu conhecimento a respeito do racionalismo, de uma razão que interpreta as coisas ao seu redor, e então
não necessariamente é igual ao pensamento de Descartes, porque o Hobbes ele postula que a razão interpreta, mas o conhecimento em si não começa pela razão, vai começar pelas sensações, pela imaginação, pela memória, e daí depois vai ser interpretado pela razão. Mas são esses três autores, esses três pensadores muito proeminentes de sua época, a qual ele se inspira. Depois, as contribuições de Hobbes, a partir do Leviatã, eu dou destaque aqui que Hobbes não somente não coaduna com o pensamento da Idade Média, ou até mesmo o pensamento religioso, não mais baseado no direito divino dos reis, mas ele quer formular uma filosofia a partir dessa explosão da nova ciência, do Renascimento. Hobbes também se separa daquele pensamento clássico em Aristóteles e Platão, que o ser humano é político por natureza, ele é sociável por natureza. Para Hobbes, o pensamento dele é totalmente contrário, ele se desvincula do pensamento clássico, chegando então a postular uma nova filosofia, entendendo que o ser humano ele é concorrente um do outro. Cada um observa o outro como seu concorrente. Isso vai levar a um estado de guerra, isso vai levar àquilo que são as três causas da discórdia, que é uma competição, a desconfiança e o desejo corruptório. E por eminência de tudo isso, a qualquer momento pode surgir uma guerra, de cada um poder se violentar um no outro. Então o ser humano não é zoopoliticon nem zoologou, mas ele é louco do próprio corpo. Esse é o pensamento de Hobbes. Depois, o estado de natureza é aquilo que ele entende, visto então essa realidade que ele tira de uma prática. Ele não somente postula uma teoria, mas ele vê na prática. Ele vê na prática essa violência, com base no seu contexto da guerra. Então ele observa a natureza humana, que movimenta as suas paixões, para então formular o estado de natureza e a necessidade dessa superação do estado de natureza, que por meio do contrato social, eleger um representante político, que vai ser então ali um monarca, visto que ele defende o absolutismo monárquico. Depois a solução para a rivalidade entre os homens, que é esse Leviatã, que é uma vontade encarnada, porque no contrato social, os homens eles transferem seus direitos naturais para a mão desse representante político, para o Leviatã. Ele tem então essa vontade encarnada, é uma personificação de um soberano que tem voz forte, que é poderoso nas suas decisões. O segundo capítulo, que tem como título Vida, Obras e sua filosofia necropolítica, semelhante ao primeiro, nós trabalhamos a biografia, as suas influências, e é extremamente original o pensamento de Attila Mbembe, visto ele ser um camaronês, situado na África, sobretudo ali na República dos Camarões. Então o pensamento dele não é tão europeu, eurocêntrico, mas ele parte daquilo que é a sua experiência de vida ali na África. Então ele tem doutorado em universidades nos Estados Unidos, ali na França, e munido então desses conhecimentos e de outras influências que eu vou falar logo em seguida, ele postula então esse pensamento, esse conceito muito original, que é o conceito de necropolítica. Então, nós levantamos a sua biografia, a originalidade do seu trabalho, as contribuições filosóficas, que são muito originais para o tempo presente, porque nós estamos tratando da contemporaneidade. Depois, no terceiro item, nós falamos da origem do termo necropolítica, onde na sua obra, Necropolítica, o Attila Mbembe vai avaliar aquilo que é a soberania, presente então nas dinâmicas políticas, sobretudo a política na contemporaneidade, que faz este abuso da soberania, subjugando vidas ao poder da morte. São vidas descartáveis, são vidas macabras. Então, esse é o pensamento da necropolítica, uma política da morte, como é a tradução desse conceito. Então, Attila Mbembe é influenciado, inspirado também no capítulo 3, dos quais eu dou destaque, que é Michel Foucault, um francês, Franz Fanon, que é um caribenho, e George Agamben, que é um italiano. Então, de Michel Foucault, ele vai ampliar a visão de Michel Foucault sobre a biopolítica e o poder, dizendo que não somente uma gerência da vida a atuação da política, mas também uma decisão sobre vidas, sobre morte, sobre a morte das pessoas. E Franz Fanon, que é esse caribenho, tomando ciência daquilo que é a realidade nas colônias, dos países das localidades que são submetidas à colonização, sistema de colônias, de contexto, ele observa aquilo que são as atrocidades acontecidas nesses ambientes,
onde a vida e a morte andam tão lado a lado, que é uma diferença muito sutil. São mortos-vivos. Isso que postula o Francis Fanon, do qual o Martinho Bebê vai pegar a inspiração. E por fim, George Agamben, esse italiano, ele vai também utilizar bases do seu pensamento do estado de exceção e o estado de sítio, que algumas realidades a quais os direitos são suspendidos e deveria ser de maneira temporária, mas acaba sendo permanente em muitas realidades, dos quais Hannah Arendt também vai falar sobre o totalitarismo. Então, essas são as influências que a Tinhebembe toma e amplia esta visão, portanto, potencializando ainda mais aquilo que é a sua obra, o seu conceito de necropolítica. Depois, a introdução sobre a origem, sobre a gênese da soberania. Quando é que isso surge? Surge a partir da modernidade, dos pensamentos modernos, né? De que o homem, então, agora toma autoridade sobre si, unido de uma razão, dono de si mesmo, e o pacto que em Hobbes ele é racional, essa razão não somente beneficia, mas ela acaba instrumentalizando as pessoas. Então, o mais forte acaba dominando o mais fraco por essa instrumentalização da razão que mudou então o princípio ideal da modernidade de proteção, portanto, sendo um estudo, chegando na modernidade, essa soberania acaba sendo uma arma para a vida das pessoas. Conclui então com a noção de necropolítica para compreender condições mortíferas, onde eu apresento alguns contextos onde de fato a necropolítica acontece, e não é somente uma necropolítica física, de maneira literal, mas também uma necropolítica simbólica que acontece pelo racismo estrutural, que é o primeiro ponto que eu abordo, depois a experiência da Covid-19 no Brasil, terminando com a crise dos refugiados nos países as quais as pessoas saem em busca de proteção e acabam sendo eliminados em outros países, deixados a morrer pelas políticas. Então, essa crise dos refugiados explicita muito bem aquilo que é a necropolítica que acontece nos tempos atuais. No terceiro capítulo, eu trago aqui então esse diálogo, não é somente uma análise, não é somente uma pesquisa analítica, mas também teorética, que traz novas abordagens, que traz um novo olhar sobre aquilo que talvez era muito cotidiano. Então, fazendo essa análise antes de beber, que é a proposta desse terceiro capítulo, dialogando com Thomas Hobbes e a Tinhebembe, eu trago aquilo que, no primeiro tópico, aquilo que é uma palavra mnemônica entre Hobbes e Bebê, que é o medo. Mnemônica que faz referência a lembrar, a se recordar. Né? Então, o medo, para Hobbes, também foi um elemento fundante para que, junto com a razão, os homens fizessem um pacto, um contrato social para transferir o seu direito na mão do soberano. Esse era o medo, porque cada ser humano tem medo de morrer. E no tempo de Hobbes não era diferente. As pessoas tinham medo de morte, mas também medo de morte violenta. Só que na mente de Tinhebembe já as dinâmicas políticas, os poderes políticos estatais, que são elementos que fazem então o medo acontecer na vida das pessoas. A objetificação do medo. Né? Então, esse medo ele sai do ser humano que queria a proteção de um soberano, só que esse soberano, visto então na lei de Tinhebembe, é a causa de medo para as pessoas. No segundo tópico, eu trago novamente os fundamentos da soberania, tentando contextualizar mais a fundo de onde esse termo surgiu, e surge no século XVI, com Jean Bodin. Né? Então, é um poder que é dado a um representante, ele é intransferível e ele não é modificado em outras instituições, é sempre daquela mesma forma. E esses fundamentos da soberania, não somente uma razão instrumentalizadora, mas realmente é esta mudança de lógica, da lógica da soberania, essa mudança de perspectiva que saiu da modernidade. Então, uma razão que instrumentaliza, se chega muito aos elementos principais da escola de Frankfurt, esse pensamento de uma razão que instrumentaliza, de uma indústria cultural. Então, é o que esse trabalho tenta levantar. Como surgiu? Como era o ideal antes e como é o ideal desta soberania nos tempos atuais. Depois, nós tratamos da ética a qual esse trabalho se propõe. Né? Que ética nós estamos falando? Nós estamos falando de uma ética da autopreservação. No primeiro tópico, eu trago um elemento bem interessante, que é o ideal em Aristóteles. Né? Uma ética que tem um fim, e é um fim bom. Né? Então, em Aristóteles, o fim de todo ser humano é encontrar
encontrar a sua felicidade, a sua realização. Então, que elemento eu posso encontrar para alcançar a felicidade? Já a ética, o pensamento do Gomes o que eu posso fazer para proteger a minha vida? Então, a todo momento reinava no pensamento aí, segundo Thomas Hobbes, o desejo de autopreservar-se vivo. De autopreservar-se vivo. Por mais que era uma guerra de todos contra todos, mas cada um queria se defender a sua vida. Então, uma ética da autopreservação, que é vista ali em Thomas Hobbes, e na lente de antes de beber, essa ética ela é transformada a partir dessa mudança de lógica, dessa mudança de perspectiva, daquilo que é a soberania dos Estados, os poderes na modernidade, então ela é transformada, ela é modificada e ela é esfacelada. Então, o próximo tópico eu trago as consequências éticas à luz da necropolítica. Então, o trabalho a todo momento trouxe elementos para chegar a essa conclusão de que esse ideal de Hobbes foi transformado, foi modificado, foi uma lógica da soberania totalmente transformada no seu ideal, no seu essencial, não é somente a segurança acima de tudo, mas deve ser a dignidade das pessoas, a dignidade da vida de todo ser humano acima de tudo. Então esse é um apelo a qual nós encontramos nas entrelinhas do pensamento do Achille Mbembe, um apelo à vida, um apelo à dignidade humana, que segundo a lente de Achille Mbembe, na política atual, que é uma política da morte, essa ética ela não é assegurada, ela é transformada. Como eu disse, a morte e a vida andam tão juntas, as quais elas são quase imperceptíveis. Então, por último, não somente aliado àquilo que é a necropolítica, mas também eu trago um outro conceito que é o necroliberalismo, não somente vinculado à política, principalmente a necropolítica acontece, mas ela também acontece ao lado da economia, que a política e a economia andam juntos, mas não se separam uma da outra. Então, os poderes econômicos, as pessoas as quais representam as grandes empresas, transformam a vida das pessoas em vidas sacrificáveis, as quais as pessoas estão ali trabalhando, estão sendo exploradas, as suas dignidades não são asseguradas e acaba também fazendo com que vidas sejam descartáveis e reduzidas a nada, a coisa. Então, isso também acontece na economia, esse é o pensamento neoliberal, portanto, um novo conceito que surge ao longo dessa pesquisa, necroliberalismo. Então, nas considerações, ao longo deste trabalho, explorou-se de maneira detalhada como as ideias de Hobbes se entrelaçam com a necropolítica contemporânea, possibilitando uma reflexão crítica sobre a condição humana e as dinâmicas de poder que moldam as sociedades. Ficou claro que questões contemporâneas como a violência estatal, a desigualdade social, a marginalização de grupos vulneráveis, ressoam na política desde o legado da modernidade com suas relações políticas e instrumentalizadoras. A reflexão proposta por Mbembe convida a reavaliação das práticas estatais e da ética que fundamentam o uso do poder, propõe uma abordagem que valoriza a dignidade de todas as vidas. Nesse sentido, é essencial buscar o equilíbrio entre segurança e proteção da honra humana como imperativo ético contemporâneo. Essas foram algumas referências desta pesquisa. Eu agradeço a todos que estiveram aqui prestigiando esta pesquisa. Muito obrigado. Chegado escrito com uma apresentação, as respostas da pergunta do guardador, a gente faz uma ampla abordagem para poder avaliar as duas coisas básicas que a gente vai dizer: aprovado, não aprovado e a nota. Então, os 4 dias do mês de dezembro, às 8 horas, não, foi às 10 horas e 15 minutos, em sessão pública, na presença da banca examinadora, presidida por mim, professor Mário Tito, e pelo examinador, professor Dr. Hélio Franzac, o discente Darley Lima Carvalho apresentou um trabalho de conclusão intitulado Consequências Éticas do Estado de Natureza de Thomas Hobbes à luz da necropolítica de Achille Mbembe. A banca examinadora, em sessão reservada, deliberou pela aprovação do seu trabalho, atribuindo a nota 10 para você. Use para